De sábado para domingo eu tive um sonho, e eu quero compartilhar com os irmãos. Pastor, o senhor não vai pregar? Já estou pregando. Eu gosto muito de mamão. Se possível, eu como mamão todo dia. Gosto muito. Já gostei quando era mais novo, tomava muita vitamina. Depois de um tempo parece que isso sumiu da minha vida e de uns anos para cá retornou. Então eu gosto de comer mamão. Pastor, é porque o intestino é preso? Não sei, é porque eu gosto do gosto de mamão. E eu tenho um desejo, ter um pé de mamão. Irmãos, já plantei mamão lá na roça. A coisa não nasceu. Plantei 2 pés, um secou, o outro a minhoca comeu a raiz. Dia desse eu chego lá e vi um pé de mamãozinho lá, achei que fosse o meu. Aí a pessoa que cuida disse, não, as minhocas estavam comendo por baixo, ele morreu, esse é outro que eu plantei. E eu plantei um outro ali. Meu coração se encheu de gratidão. Eu fiquei grato para ela. Eu tinha que pagar X, paguei 2X, porque ela plantou 2 pés de mamão para mim, de tanto que eu gosto de mamão. Mas de sábado para domingo, de sexta para sábado, de manhã cedinho, o Senhor me deu um sonho. Que eu andava numa rua e chegava num terreno cercado, e um cantinho desse terreno era meu, era minha responsabilidade. E tinha muitos pés de mamão naquele cantinho. E eu fiquei muito alegre, disse, tem pés de mamão desse cantinho que eu tenho que tomar conta. Mas quando eu olhei para o mamoeiro, todos os mamoeiros tinham mamões doentes. Já comprou um mamão, ou já viu um mamão na roça, quando ele fica duro por fora, ele dá umas pintas brancas, pretas, e quando você parte, ele não amadureceu, ele fica meio claro, meio branco, ele não tem gosto, ele fica duro, não dá para fazer nada. E eu disse, mas os meus mamões estão todos doentes, estão todos bichados. E eu fiquei muito triste, porque no primeiro momento eu fiquei alegre com tanto pé de mamão que eu gosto tanto. E aí eu olhei para um cantinho do outro lado e tinha uns outros pés, poucos pés, com mamões começando. E aqueles não estavam doentes. Eu acordei, saí para pedalar, como eu gosto de fazer no sábado cedo. E Deus foi ministrando ao meu coração. E disse, os pés de mamão são as pessoas da igreja. O fruto que cada uma tem me apresentado é um fruto doente. Eu não tenho me agradado. Eu não posso fazer nada com ninguém que não se consagre a mim. Como eu posso usar alguém, como eu posso abençoar alguém que não se entrega a mim? Como eu posso abençoar alguém que se chama servo e não me serve? Eu tenho tentado, como pastor, ensinar os irmãos a andar no caminho do Senhor. Deus requer fidelidade, e os mandamentos do Senhor são leves, não são pesados. O Senhor requer de nós a fidelidade no culto. Hoje, na escola dominical, a partir do único verso que estudamos do Salmo 36, nós passamos por um texto de Efésios, que diz assim, quando Jesus subiu ao céu, ele distribuiu dons aos homens. A uns ele colocou como pastores, a outros como evangelistas, a outros como mestres e doutores e outros apóstolos, visando o aperfeiçoamento dos santos até que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Então, a Bíblia diz, quando vocês se reúnem, um traz salmo, outro traz doutrina, outro traz a oração. Nós somos colocados em determinados lugares para abençoar os irmãos que estão ali. A Lília traz a oração, o Eduardo traz a intercessão da madrugada, o Lucas Tonelli traz a palavra, o pastor traz a pregação, o irmão Orlando traz a bênção quando está ali. Cada um de nós é parte desse corpo. E Deus não nos solta dizendo, vá a qualquer lugar. Nós temos um ministério local, cada um de nós. Além da obrigação de ganhar almas, de pregar o Evangelho. Nós não estamos ganhando almas, as ovelhas não se multiplicam. Sabe como é que as igrejas estão crescendo hoje? Através da migração. Um monte de crente sai de uma igreja e vai para outra. Parece que o rebanho cresceu naquele lugar, mas ele diminuiu no outro. Não houve crescimento. Não houve.
Sabe qual a religião que mais cresce hoje? O islamismo. O espiritismo, nas suas muitas formas, tem crescido. Isso é culpa nossa, porque nós não damos a Deus a verdadeira adoração. Hoje eu chamei os meninos que ministraram e disse para eles que eu vou estar tirando do louvor aqueles que não têm vida na igreja. Não quero que chegue aqui e cante uma coisa que não vive. Senhor, eu quero ser teu servo, mas você não vem à igreja, não estuda a Bíblia, não é dizimista, não ganha almas. Você não deixa Deus trabalhar no seu caráter. Explode, briga, rouba, mente, bate na mulher. Porque é muito fácil. Não há compromisso com Deus. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu estou te dando uma palavra de Deus. Deus está olhando a sua vida e dizendo: o fruto que eu encontro na sua vida está bichado. O fruto que eu tenho encontrado na sua vida é bichado. Eu não vou comer esse fruto, por mais que eu goste dele. Por isso Deus me mostrou na forma de mamão. Pastor, mas eu tenho que cuidar da minha vida. Então presta atenção na mensagem de hoje. Amém? Feche os seus olhos. Pai, que essa palavra que é ministrada em amor seja entendida a partir da obra do Espírito Santo na vida desses irmãos. Faz retornar o tempo em que nós, como povo de Deus, tínhamos temor do Senhor. Nos afastávamos, ó Deus, de te desagradar. Nós não queremos, ó Deus, sermos rejeitados pelo Senhor quando chegar a nossa hora, mas sermos aceitos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo capítulo 13, verso 19. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este, José, estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Agora vá, por favor, para Lucas, capítulo 20, verso 34. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não hão de se casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo, pois, filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para Ele todos vivem. Abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 em diante. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Amém. Irmãos, nós estamos no período que antecede a Páscoa. Todo ano aqui na Páscoa a gente tem um período de orações, a gente orienta a igreja a colocar a casa em ordem, a devolver vasilhas, livros, a pagar as contas. Se você não tem condição de pagar, procurar o seu credor, dar uma satisfação e dizer: olha, eu não estou te pagando ou não paguei, não é porque eu não quero, é porque a minha situação não permite, mas eu vim aqui te pedir perdão e dizer: eu vou te pagar. Nós temos ensinado que a Páscoa é aquele momento que a gente se prepara para mudar de vida.
O povo de Deus, o povo de Israel, viveu como escravos durante mais de 400 anos. E então Deus envia Moisés para libertá-los. E a última praga é aquela que mata os primeiros filhos de cada casa, de cada grupo de animais, não é? Foi a praga que determinou que Faraó soltasse o povo e os deixasse livres. Quando nós lemos o versículo hoje de Êxodo, capítulo 13, a gente percebe que José, que chegou 430 anos antes no Egito, que foi um governador que Deus ungiu com sabedoria e capacidades múltiplas, que fez com que o Egito prosperasse num período de 7 anos e juntasse muitas riquezas para aguentar o período de 7 anos que viria logo depois de muita escassez. E assim, José, com a sabedoria de Deus, fez com que o Egito não apenas se sustentasse, mas também sustentasse os povos ao redor, sendo uma bênção. Em função disso, o povo de Israel, no começo da chegada, desses anos iniciais no Egito, é um povo muito honrado, e José foi o segundo homem no comando da nação mais poderosa do mundo dos seus dias. Nesse momento, ele chama os filhos de Israel e diz assim: fiquem sabendo que essa não é a nossa terra, ela é boa para nós, nós estamos na melhor terra, nós comemos do melhor, nós somos respeitados, nós somos uma bênção e eles sabem disso, os egípcios sabem disso, mas não é a nossa terra. Vai chegar o tempo que nós vamos sair daqui, vai demorar, mas vai chegar. Quando chegar, vocês vão me jurar uma coisa. Qual é o juramento? Vocês não deixarão os meus ossos aqui. Vocês vão pegar o restinho de mim que tiver na sepultura e vão levar com vocês para a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, nosso pai. Os cabeças do povo fizeram um juramento, e esse juramento é o juramento do povo e não das pessoas. Passam-se mais de 400 anos para que se cumpra então a libertação, e esse povo já não é mais um povo honrado no Egito, não é mais um povo desejado e querido, a não ser pela sua mão de obra barata, sua mão de obra de graça, que era uma mão de obra escrava. A força, a capacidade, a economia do Egito estava toda num sistema escravagista. O Egito existia naquele momento do Êxodo a partir da escravidão do povo hebreu. E quando Moisés vem e liberta o povo, e Deus por ele envia as 10 pragas, chega o momento em que eles têm de sair, mas há um juramento que foi feito pelo povo a José. Os ossos de José, as cinzas de José, o que de José tiver sobrado, não pode ficar no Egito, tem que ser levado para a terra prometida. Irmãos, eles iam empreender uma caminhada que eles não sabiam quanto tempo ia demorar. Sabemos nós, olhando daqui para trás, que eles demoraram 40 anos. Durante 40 anos eles carregaram com eles uma vasilha com os restos mortais de José. É isso que nós lemos. Fomos para um segundo texto que está no Novo Testamento, que Jesus reúne as pessoas e diz assim, quando perguntam para ele a respeito de uma história hipotética, contaram para Jesus a seguinte história: um homem casou-se e morreu antes de ter filhos. A lei dizia que o irmão abaixo desse falecido deveria tomar a cunhada, agora viúva, e ter com ela um filho. E este filho não seria dele, mas seria creditado ao irmão falecido, para dar continuidade à família dele, ao nome dele, à herança dele. O segundo irmão fez isso, também morreu. O terceiro igualmente tomou a viúva dos 2 primeiros, mas também morreu antes de ter filho, e assim 7 irmãos morreram, e ela não teve filhos com ninguém. O grupo que perguntava isso para Jesus não acreditava em ressurreição dos mortos. Eles queriam pegar Jesus na incoerência de dizer que é a ressurreição. E disseram para Jesus: bom mestre, se vai haver ressurreição, quando eles ressuscitarem, ela será esposa de qual dos 7? Porque a lei não permite que ela seja esposa dos 7. Ela é esposa de um, mas ela casou com os 7. E Jesus disse para eles: vocês não conhecem as Escrituras, não é? Na ressurreição,
aqueles que forem havidos dignos de participar da ressurreição. A ressurreição para a vida eterna não é para todos, mas para aqueles que forem achados dignos. Estes que forem achados dignos da ressurreição não se darão mais em casamento. Hoje vocês se casam e se dão em casamento, mas lá, após a ressurreição, não haverá mais isso, porque não haverá mais filhos. Casamento, relação sexual, diferença de sexo, existe neste plano para que haja multiplicação. Na ressurreição dos mortos, o número dos seres, filhos de Deus, já estarão completos, e aqueles que forem havidos dignos da ressurreição serão perfeitos. Você que é homem, você que é mulher, você em algum momento sente a dor da solidão e precisa ter alguém na sua vida. Você se sente incompleto e você procura alguém que te complete. Não é à toa que as pessoas dizem assim: achei a minha metade. Achei a metade da laranja que faltava. Porque nós, neste plano, somos incompletos. E essa incompletude é apenas um mecanismo para que nós nos ajuntemos e tenhamos filhos. Na ressurreição dos mortos, seremos perfeitos. Jesus chega a dizer: seremos todos semelhantes aos anjos de Deus. Então, não apenas existirá uma ressurreição, como existirá um estado de perfeição. Não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais crime, não haverá mais acidente e não haverá mais envelhecimento. Todos que ressuscitarem, ressuscitarão à semelhança de Jesus, num estado perfeito. Crianças morrerão crianças, não ressuscitam crianças, mas perfeitas. Morreu-se velho, não se ressuscita velho, mas perfeito. E perfeitos seremos para sempre. Fomos para um terceiro texto, 1 Coríntios capítulo 15. O nosso irmão Paulo diz assim: olha, a morte será vencida. A ressurreição dos mortos abrirá uma forma nova de existência, porque é impossível que aquilo que é corruptível entre no reino dos céus. O reino dos céus não é para carne e sangue. Olha aqui para mim em nome de Jesus, irmãos. A carne e o sangue sofrem um processo de deteriorização. Nós estamos nos deteriorando a cada instante. Quando você olha no espelho, o seu cabelo ficou branco. Quando você olha no espelho, você está cheio de rugas. Quando você olha para alguém que foi forte, ereto, e essa pessoa está curvada, está torta, está mancando. Quando as vistas já precisam de óculos, significa que você está se corrompendo. Nós ligamos no Brasil a palavra corrupção a desvios de caráter e de atitudes na política, mas corrupção significa apodrecimento, estragamento. Nós estamos sendo estragados pelo tempo. Envelhecer é se estragar, é você ficando cada vez mais debilitado. E sabe qual é o grande problema? O grande problema é que mal a gente nasce e começa a envelhecer, e além do processo de envelhecimento se instalar em nós, nós ainda nos encontramos por acidentes ou incidentes com doenças, com crimes e com todo tipo de coisas que nos fazem mal. É impossível que nós entremos na eternidade envelhecendo. Como é que nós vamos entrar na eternidade nos envelhecendo e nos deteriorando? Não tem jeito. Então é necessário que o corpo mortal se revista de imortalidade, que nós nos tornemos seres eternos, que aquilo que se corrompe, aquilo que envelhece, que aquilo que estraga, não sofra mais esse processo. E o Senhor Jesus, então, estabelece estrategicamente um plano. Todos aqueles que creem em mim serão ressuscitados. O que é que Deus oferece a nós como esperança para o problema da morte? A certeza de que nós vamos viver depois da morte, que Deus resgatará os nossos corpos mortais. Coisa interessante, hoje almocei com dois jovens, um menino de 23 anos e uma menina de 18 anos, e conversando com eles, perguntei: há quanto tempo vocês são cristãos? E ela me disse 18 anos, e ele me disse: eu 23. E eu comecei a fazer algumas perguntas, e ela nunca ouviu falar de ressurreição. Ele nunca ouviu falar de ressurreição. E eu disse: mas a sua religião serve para quê?
A sua religião serve para quê? Te dá cura? Tá, você vai ser curado de câncer, mas vai morrer de velhice. Te dá dinheiro? Você vai morrer, o dinheiro vai ficar aqui para os herdeiros brigarem. O que a fé te dá? A fé tem que te dar, antes de tudo, a certeza de vida eterna. O Senhor Jesus está dizendo para você, você vai morrer. Todos nós vamos morrer, irmãos. Qual é a solução que nós temos? Na Idade Média, as pessoas tinham tanta certeza de que iriam morrer e queriam garantir a vida eterna, que elas compravam da Igreja Católica a entrada no reino dos céus. Hoje, como diz Leandro Carnal, parece que o céu vai fechar por falta de candidato, e o inferno também, porque ninguém acredita que vai morrer, ninguém acredita que vai envelhecer. As pessoas estão vivendo como se a vida fosse só aqui, isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar. José, quando ele está ainda como o segundo homem no reino de Faraó, quando ele tem autoridade, quando ele faz as coisas acontecerem, ele chama o seu povo e diz assim: me façam um juramento, vocês vão levar os meus ossos quando saírem daqui. E eles disseram: mas nós vamos sair daqui para onde? Para a terra que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde nós seremos livres, uma terra onde nós seremos felizes. Me jurem que os meus ossos serão levados. E eles juraram. Esse ocorrido é uma metáfora, este ocorrido é um exemplo para que nós entendamos o que nós recebemos em Jesus. Este corpo que o Ademir tem vai cair pelo poder da morte. Eu vou morrer de câncer, eu vou morrer atropelado, eu vou morrer de tiro de uma bala perdida, eu vou morrer de velhice com 104 anos igual o arquiteto do Brasil. Mas eu vou morrer, não interessa como. E quando eu morrer, imediatamente os recicladores da vida, as larvas que vão partir de seres vivos que já me habitam, as bactérias que já estão na minha boca, no meu intestino, no meu corpo todo, se transformarão em larvas que vão consumir este corpo e vão reciclá-lo, mas as minhas moléculas, os meus átomos permanecerão ali. O Senhor Jesus virou para mim um dia pela Escritura e disse: todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu ressuscitarei. E ele disse: Ademir, você é um ser integral, corpo, alma e espírito, o seu corpo não ficará na terra, ainda que você tenha morrido, eu tirarei você de lá, e você vai entrar num mundo novo onde habita a justiça. Esse mundo é uma promessa que Deus fez para mim e para você. O mundo que eu e você moramos hoje, segundo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, está gemendo diante de Deus. Ele está sendo agredido, a natureza está sendo agredido pelos filhos do diabo e pela ganância dos homens, pela violência que habita os filhos de Adão. Nós poluímos os rios, nós desmatamos, nós matamos espécies, nós envenenamos o ar e a água. Matamos um rio inteiro há 3 anos atrás, o Rio Doce morreu. Nós não choramos, nós não fizemos velório, nós não fizemos movimento nenhum, continuamos a nossa vida. Agora mataram outro rio e nós não fizemos nada, o nosso ar está poluído, a água que você bebe é a água da sua descarga. A água que você descarga lá no seu banheiro, com cocô e com xixi, cai no rio, eles pegam essa água, purificam essa água, colocam muitos componentes químicos, e você bebe essa água está nos matando. Certa ocasião, uma quarta-feira, depois do culto, comecei a sentir uma pequena dor, essa dor virou uma grande dor. Um irmão da igreja muito carinhoso me levou para o hospital, era cólica renal, me deram um remédio, eu saí de lá andando, parecia que estava tudo bem, até que o remédio parou de fazer efeito e a dor voltou. E aí procurei um especialista. Ele olhou para mim, olhou todos os exames que eu levei e disse: você vai parar de beber água da Copasa, você vai beber água mineral, vai comprar água de galão e vai beber. A água da Copasa está matando os rins das pessoas. Ele é que falou, eu estou falando o que ele me disse, não sou químico, eu estou passando o que ele me falou. Mas eu posso dizer que o meu chuveiro em 2 ocasiões parou de funcionar. E quando eu fui tirar o meu chuveiro, o cano estava cheio de uma coisa branca, um acúmulo de uma substância que foi virando uma espécie de pedra.
e que tampou um cano de meia polegada. Se tampou um cano de meia polegada, o que faz no néfro do rim? Vocês já repararam o número diferente de câncer que está surgindo a cada dia? A gente tem ouvido falar de câncer onde a gente nunca ouviu. Câncer na pele, câncer na ponta do dedo, câncer na orelha, câncer em tudo quanto é lugar. Nós estamos matando a natureza. Esse ano já foram autorizados no Brasil venenos químicos para a lavoura que são proibidos nos Estados Unidos e na Europa inteira. Você vai comer tomate com mais veneno do que come hoje. Você vai comer morango com mais veneno do que come hoje. O ar que você respira. Cheguei em casa ontem, Simone disse: me passei um pano aqui na sala. Falei: mas você passa pano todo dia, qual o problema? O problema é que esse é o preto. Falei: é a fuligem do ar. Quando você passa o pano no chão, e pela cara de uns aí fazendo assim, você já teve essa experiência. Se no chão fica preto quando você passa pano, imagina como é que está cada um dos seus pulmões. E você não sabe por que vai ter efizema pulmonar? Por que você vai ter que comprar remédio para de manhã fazer... Porque os seus pulmões não vão se abrir? Mas sabe, tem uma esperança. A Bíblia diz que o Senhor Deus vai restaurar esse mundo. Haverá um mundo novo, o Senhor Jesus voltará e Ele vai renovar a terra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 5, os mansos herdarão a terra. Então veja, Deus tem um compromisso com a Cleo, Deus tem um compromisso com o Nilson, Deus tem um compromisso com a Lília, Deus tem um compromisso com o Pedro. Se você é fiel a Deus, se você é discípulo, se você está olhando para as Escrituras estão te mostrando o que vai acontecer. E o Senhor Jesus disse: ainda que você morra, eu farei com você um pacto. O que aconteceu com os ossos de José vai acontecer com você. O povo de Israel pegou os ossos de José, e quando eles entraram em Canaã, a terra que Deus prometeu, eles levaram os ossos de José e puseram lá. É uma metáfora. Deus está dizendo assim: ainda que você morra, eu vou ressuscitar você. Você tem direito à vida eterna. Meu irmão e minha irmã, olha aqui para mim em nome de Jesus. Deus tem um compromisso com você, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu vizinho. A promessa de Deus não encontra limites a não ser no não querer da própria pessoa. O que é que Deus requer de mim e requer de você, se não fidelidade? Se Ele distribuiu dons aos homens, visando o aperfeiçoamento dos santos, significa que quando você vem à igreja, você tem em você um dom. Quando Ele subiu, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons às pessoas. Quando você não dá lugar ao seu dom, quando você não usa o seu dom, você está sendo negligente. Existe um termo técnico para essa negligência. Como é o nome que nós estudamos hoje na escola dominical, para quem estava aqui comigo hoje? Para ausência do cumprimento do dever ou para cumprir mal o dever? É um termo técnico do direito penal. Prevaricação. Deus dá a Mari algo para dar à igreja. Quando a Mari vem, pode ser que a Mari diz: pastor, eu não canto, não prego, não oro de madrugada. Mas o que é que Deus pôs em mim? Talvez Deus pôs em você apenas o olhar da misericórdia. Você chega e tem misericórdia de alguém, senta com aquela pessoa e diz: está tudo bem? E a pessoa abre o coração e você é usada por Deus naquele momento para dar uma palavra de consolo, de misericórdia. Pode ser que Deus te use no ministério de socorro. Você fica sabendo que alguém na igreja está passando por uma necessidade, ou há uma campanha. No dia da ceia nós recebemos alimentos para dar para as pessoas que precisam, e Deus te dá o ministério do socorro, e naquele dia você traz alguma coisa, você traz uma lata de massa de tomate, ou você traz uma compra inteira, não interessa, ou você tira um dinheiro, e Deus está te usando para socorrer o necessitado. Ou Deus vai te usar naquele dia para dar um conselho que vai mudar a vida da pessoa. A pessoa está passando aqui na porta da igreja, é um exemplo hipotético, dizendo: eu vou me jogar na frente do primeiro carro que eu encontrar na Úrsula Paulino. Mas quando ela passa aqui, o Espírito Santo diz: vem cá. No que ela entra, você estende a mão e não sabe que está sendo usado por Deus, e diz:
que o Senhor Deus te abençoe. E quando você pega na mão daquela pessoa, há uma presença de Deus que passa por você e toca naquela pessoa, e aquele demônio que está acompanhando aquela pessoa sai da vida dela. Você nem sabia que Deus ia te usar e Deus te usou. Quando você se reúne, cada um traz uma coisa. Irmãos, nós temos ministério, nós temos vocação. A Bíblia diz para nós andarmos de forma digna da vocação que recebemos de Deus. A altura, sabe de uma coisa? Você entrar numa academia de judô, que eu gosto muito, embora não pratique, de jiu-jitsu, de capoeira, de sei lá, qualquer coisa, não é complicado. Você crescer dentro do esporte também não é complicado, porque nós temos bons mestres e existe toda uma metodologia que te deixa chegar lá em cima. Mas quando você chega lá em cima e você se torna campeão municipal, vem um desafio maior, ser campeão estadual. Depois que você é campeão estadual, você não está tranquilo, você tem que viver à altura e recebe um novo desafio, um campeonato nacional. E aí você ganha. Não acabou. Você tem um outro desafio, ser o campeão mundial. E aí você ganha e é campeão mundial. Aí começa o seu calvário. Até aí não foi difícil. Até aí foi trabalhoso. O difícil é manter o título. O difícil não é chegar lá e conquistar o título. Isso é trabalhoso. Difícil é manter o título. Sabe por quê? Porque todo e qualquer aventureiro vai te desafiar. Você não pode mais dormir, você não tem mais tempo livre, você não tem mais tempo de folga. Você agora vive para o título que você conquistou. Você tem que viver à altura do título. Sabe de uma coisa? O Felipe luta jiu-jitsu, mas ele não é campeão mundial. Felipe pode dizer o seguinte: quer saber? Não vou treinar essa semana. No final de semana ele vai dizer assim: vou sair com Wesley para poder comer pizza. E vai encher a cara no carboidrato. Não tem problema nenhum. Vai tomar refrigerante. Felipe vai dormir até as 9 horas da manhã, porque ele não é campeão mundial. Ele é um lutador de jiu-jitsu, mas não tem compromisso com nenhum título. Mas se ele se tornar o campeão mundial, ele não vai comer pizza. Ele tem um cardápio montado por um especialista dizendo o que ele pode e o que ele não pode. Ele não vai sair para a balada e ficar até as 3 horas da manhã, porque ele tem que ter um sono reparador. Ele não vai poder dizer: amanhã está chovendo, eu já vi a previsão, quer saber, eu vou dormir até as 9 horas. Não, está chovendo, ele vai amarrar um pneu de caminhão na cintura, eu já vi algumas pessoas fazendo isso, e vai sair correndo na rua como um doido, carregando um pneu atrás dele. Ele vai lutar com os maiores lutadores para que ele possa manter o título. O Senhor Deus te fez campeão e campeã. Ele te chamou de filho dele. Ele te pôs na estatura de Jesus. E ele disse: eu conto com você para ganhar almas. Eu conto com você para edificar a minha igreja. Eu conto com você para fazer a minha obra crescer nesse mundo. Irmãos, nunca como agora o cristianismo está tão atrás das outras religiões. O islamismo cresce muito mais do que o cristianismo. As religiões espiritualistas ligadas a Umbanda, Quimbanda, espiritismo de mesa estão ganhando adeptos. As religiões orientais, budismo, zen budismo, taoísmo e outros ismos estão explodindo. E os crentes com 18 anos, 20 anos, 30 anos, você diz: mas você conhece a ressurreição dos mortos? Nunca ouvi falar. Como? Sabe por quê? Pelo descompromisso. Não há quem queira servir ao Senhor. Estou cansado para ir à igreja. Já fui hoje de manhã. Eu só vou domingo à noite. Eu vou te falar uma coisa em nome do Senhor Jesus, com todo amor e com todo carinho, para eu encerrar minha mensagem. Quando você se tornou servo, você perdeu o direito à sua vontade. Aquele que se tornou seu Senhor, se tornou senhor da sua vontade. Ele diz para você fazer e você faz. Ele diz para você agir e você agir. Ele diz para você esperar e você espera. Você é servo. O servo cumpre servir, fazer a vontade do seu Senhor. O Senhor tem te dito: 6 dias fará toda a sua obra. O 7º dia pertence a mim. Ele poderia até te dizer o seguinte: 1 dia fará toda a sua obra, os 6 dias serão os meus. Ele estaria no direito dele, porque Ele é nosso Senhor. Ele só pede 1 dia. E a gente diz: estou fazendo muito para o Senhor ir domingo à noite. Tá bom demais. Não reclama não, que eu nem vou.
O Senhor Deus diz que de tudo que Ele me der, eu devo devolver o dízimo. E devo ser ofertante. Mas o Senhor não me pede do que é meu. Ele me pede daquilo que Ele me dá. Tem gente que nunca dizimou, tem gente que dizimou 300 anos atrás. Tem medo de ser passado para trás por Deus, como se Deus precisasse do nosso dinheiro. O dízimo é um exercício de dependência de Deus. Somos nós que precisamos ser dizimistas. É a semente que eu planto da minha prosperidade. A palavra de Deus é clara, mas a gente não lê, não estuda. Entra por aqui, sai por ali. A honra pertence ao Senhor. Não se deixe envaidecer. Mas eu prego muito bem. Olha, para pregar igual a mim, tem que comer muito feijão. Olha, eu sou muito bom músico. Quer ver? Então. Vocês já repararam como é que músico gosta de fazer careta? Músico mascarado, vocês já viram? Aquele que acha que toca muito bem, Dudu, você que tocou na noite. O pessoal do rock gosta muito disso, né? Parece que ele está tendo um orgasmo. É um troço esquisito. E se você chamar a atenção, ele briga com você. A glória pertence ao Senhor. A vingança pertence a Deus. Como que a gente tem vontade de se vingar? Como que a gente bobeia e vinga? O Senhor Deus diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Irmãos, e o lugar onde nós servimos a Deus, Deus diz para nós, Ele diz assim: em tudo, e sejam submissos aos vossos pastores, como aqueles que zelam pelas vossas almas, como quem vai dar conta. Eu não sei como é que os outros pastores fazem, eu não estou no coração dos outros, eu sei o medo que eu tenho. Antes de descer para aqui, eu oro e digo: Deus, não me deixa mentir para as pessoas. Se, eu ainda disse isso hoje para o Senhor, eu sempre digo se, eu ainda digo: Deus, é se o Senhor me deixar ficar vivo e chegar no púlpito e o Senhor desejar me usar, que eu não roube das pessoas a possibilidade de ter um encontro com a tua palavra. Irmão, eu quero que eu zelo pela sua alma. Se você não está guardando o 7º dia, você é um mamão bichado do meu sonho. Se você é vingativo, briguento, roda baiana, não deixa passar, não deixa Deus tomar a sua causa na mão dele, você mesmo resolve, você é um mamão bichado. Se você não dá glória a Deus e acha que você é muito bom, que o que você tem foi você que conquistou, com a força do meu braço eu conquistei, pastor, ralei demais. Não. Se você não tem o seu pastor te dirigindo, se você não tem um pastor que cuida de você, se você não se deixa pastorear, você é um mamão bichado. O Senhor Deus quer abençoar a sua vida, muito. Ele quer que os seus ossos, como os de José, sejam transportados para a terra prometida. Quando Jesus restaurar o mundo, Ele quer que você esteja lá. Você vai viver para sempre. Mas, lembremos de Hebreus capítulo 4. Pastor, o que é Hebreus capítulo 4? É um livro da Bíblia. Tem gente que nem sabe, né? Qualquer dia desse eu vou mandar abrir em Ademir capítulo 1, verso 2, e ficar daqui olhando quem vai tentar achar. Aí eu vou saber que essa pessoa não lê a Bíblia mesmo. Abra comigo aí em Ademir Num, por favor, capítulo 1, verso 2. E eu vou ver quem é que fica ali procurando. Porque eu tenho certeza que quem não conhece a Bíblia, quem não lê a Bíblia, vai procurar. Pastor, onde que fica Ademir Num? Vou colocar depois de Apocalipse, é o livro que eu estou escrevendo. Diz lá em Hebreus capítulo 4: aqueles que saíram do Egito, todos ouviram a palavra, mas ela não serviu para todos. Porque um grupo destes que saíram, morreu, caiu no deserto, não entrou na terra prometida. Pessoas contra quem Deus se levantou e disse: não entrarão no meu descanso. E por que eles não entraram no descanso de Deus? Porque a palavra que eles ouviram não foi misturada com a fé. E aí o escritor de Hebreus diz assim: vede, cuidado, para que não haja em nós nenhum coração de incredulidade como foi com aqueles, porque a palavra pregada a eles de nada lhes serviu. Olha aqui para mim em nome de Jesus, porque eu vou encerrar te dando uma palavra profética nessa noite. Essa palavra garante para mim e garante para você
que Deus quer cuidar de você aqui, para garantir a sua entrada no reino dele. Você tem que ser achado havido, digno da ressurreição dos mortos. Deus quer cuidar de você aqui e te entregar lá, mas ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, salvo engano meu, diz: eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Se você não dá a Deus o seu melhor, Deus manda te dizer nessa noite, pelo sonho que Ele me deu, que Ele vê em você um mamão bichado, que não pode ser degustado. Ele não vai engolir você. Mas se Ele manda dizer, porque está em tempo de você mudar, mude, seja servo de Deus. Não fique triste como pastor. Eu sou apenas o mensageiro. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.